Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. Alberto acionou o trinco da porta e sentiu um estranho arrepio. Depositou a pesada pasta de couro no chão e consultou o relógio. 7:20. Estou adiantado. Pensou em não ir ao trabalho, mas logo lembrou-se da entrevista com o presidente da empresa e concluiu que não poderia faltar naquele dia. É engraçado. Passei 14 anos esperando por este momento, sem faltar um dia sequer, e justo hoje, quando estou prestes a alcançar a promoção que eu tanto desejava, tenho vontade de inventar uma desculpa para ficar em casa. Deve ser psicológico. Consultou mais uma vez o relógio e, vendo que ainda dispunha de mais meia hora, fechou a porta e encaminhou-se para o interior da casa. Alberto tinha 34 anos, mas em função dos fios brancos que há algum tempo teimavam em se misturar a seus espessos cabelos castanhos, aparentava um pouco mais. Era um homem bastante atraente, alto e másculo, dotado de rara inteligência e perspicácia. Trabalhava numa empresa de consultoria e marketing, especializada em pesquisas de opinião pública e em fabricar imagens de pessoas interessadas em se projetar na sociedade por alguma razão. Entrara para essa empresa quando ainda cursava o último ano da faculdade de publicidade e tinha verdadeira loucura pela profissão. Depois de tantos anos de dedicação, ambicionava agora o cargo de diretor executivo, o qual tinha certeza de que seria seu, logo após aquela tão esperada reunião com o presidente. Desde que acordara naquela manhã, contudo, sentiu uma sensação estranha, uma tristeza no fundo da alma, como se algo muito grave estivesse prestes a acontecer. Só pode ser bobagem da minha cabeça. Pensava assim enquanto entrava no quarto. Lenita, sua esposa, dormia profundamente, abraçada a Felipe, o filho do casal. Ele sentou na cama e ficou a admirá-los por algum tempo. Lenita, na flor dos seus 27 anos, era uma mulher muito bonita, de grandes cílios e feições delicadas. Felipe era uma mistura dos dois. Logo que ele nascera, Alberto e Lenita ficaram surpresos com a sua tranquilidade, pois, ao contrário da maioria dos bebês, o menino praticamente não chorava. Por muitas vezes, acordara de madrugada e permanecera quieto em sua caminha, esperando que Lenita se levantasse para amamentá-lo. Alberto acariciou os cabelos da esposa com ternura, e ainda dormindo, ela dirigiu-lhe os lábios em forma de beijo. Ele a beijou e disse carinhoso: Tenha um bom dia, querida. Você também. Ele já ia sair do quarto quando percebeu Felipe de olhinhos abertos. Sorriu para o filho, que disse alegre: Pai, eu te amo. Eu também amo vocês, filho. Nunca se esqueça disso. Sentindo o peito apertado, Alberto dirigiu-se ao quarto da filha Juliana, de 15 anos, fruto de uma aventura que tivera na juventude. Ela dormia segurando um livro de matemática, em meio a uma bagunça generalizada. Havia roupas espalhadas por todo lado, uma mochila de livros revirada no chão, um pé de tênis sob a escrivaninha. Juliana. Ao acariciar-lhe os cabelos, ela abriu seus grandes olhos azuis e o encarou preocupada. Pai, que horas são? 7:50. Nossa, eu preciso levantar. Reza para eu me dar bem na prova de matemática, tá? E eu lá sou homem de rezar, minha filha. Você vai se sair bem na prova porque estudou. E veja se toma juízo e dê um jeito nessa bagunça. Já estou indo para o trabalho. Espere, pai. Juliana pegou um bombom de sobre o criado mudo e estendeu ao pai. Tome. É para você se lembrar de mim na hora do almoço. Enternecido, ele abraçou a filha, guardou o chocolate no bolso e encaminhou-se para a sala. Ao abrir a porta da rua, sentiu novamente o arrepio. Era como se algo lhe dissesse que demoraria muito a voltar para casa. Muito mais do que nos outros dias. Desta vez, porém, não deu atenção a seus pensamentos.
trancou a porta por fora e seguiu em direção ao elevador. Na rua, dirigindo-se para a estação do metrô, o mal-estar se desfez. Achou até que o mundo estava mais colorido naquele dia e sorriu satisfeito. Voltou então a pensar na promoção que esperava receber naquele dia. Quando desceu do metrô, ainda na estação, sentiu uma dor muito forte no peito. Sentou-se num banco por instantes, respirou fundo e a dor passou. Deve ser a emoção. Levantou-se, deixou a estação e seguiu em frente. Alguns minutos depois, na calçada, olhou para o prédio da empresa, que ficava do outro lado da rua, e consultou mais uma vez o relógio. Como ainda faltassem 15 minutos para seu horário de chegar, sentiu vontade de passar no restaurante onde sempre almoçava e acertar suas contas. Minutos depois, deixou o restaurante. Assim que se viu novamente na rua, caminhando para a empresa, Alberto começou a sentir novamente a dor no peito, agora muito mais forte. Ai! Suas mãos estavam geladas, a testa suava e o estômago regurgitava, dando-lhe ânsias de vômito. Parou no sinal que estava piscando e, pensando que era melhor chegar o quanto antes ao escritório, decidiu arriscar. As outras pessoas que haviam permanecido do outro lado do passeio, esperando que o sinal fechasse outra vez, levaram um susto ao ver aquele homem parar subitamente no meio da rua, segurando o peito. De repente, um táxi em alta velocidade colhe-o em cheio. Lenita abriu os olhos assustada e deu com Felipe agachado ao lado da porta, trêmulo e sem fala. Ainda sob o impacto do pesadelo que tivera, levantou-se e correu até o menino. O que houve, meu filho? O menino nada respondeu. Fale com a mamãe, Lipe. Você está sentindo alguma dor? O papai... Acho que vou ficar com muitas saudades dele. O que você está dizendo? Eu também tive um pesadelo estranho com seu pai, mas... Ele não vai mais voltar, mamãe. Com os olhos cheios de lágrimas, Lenita abraçou com força, tentando abafar naquele abraço o horrível pressentimento que também cortava-lhe o coração naquele momento. Não fique assim, meu filho. Você teve um pesadelo, foi só isso. Vamos ligar para o papai para saber se está tudo bem. Nem bem ela acabou de falar, o telefone tocou. Rapidamente ela atende. Era do escritório. Uma voz desconhecida pedia para que ela fosse imediatamente para lá. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa com o meu marido? Foram apenas algumas frases do outro lado da linha e Lenita deixou cair o fone de suas mãos e ficou lívida. O choque foi tão grande que ela emudeceu. Não conseguia nem chorar. Vendo-a nesse estado, Felipe correu ao quarto de Juliana, que tinha acabado de arrumar a mochila para ir ao colégio. Ju, aconteceu a pior coisa do mundo. O que foi? O papai morreu. O papai morreu. O que você está dizendo? Sem sombra de dúvida, aquele foi o dia mais triste na vida daquela família. Após o enterro, Lenita, Juliana e Felipe tinham a impressão de que nunca mais conseguiriam ser felizes de novo. Era como se a vida deles também tivesse acabado junto com a vida de Alberto. Só depois de 2 semanas as coisas começariam a se normalizar. Durante os primeiros 15 dias, embora também estivesse muito machucada, Juliana se mostrou a mais forte da família. Sua mãe, Selene, insistiu muito para que ela se mudasse para sua casa, mas a jovem preferiu ficar com Lenita e Felipe, porque sabia que eles precisavam muito dela naquele momento. Lenita quase não falava, não comia, não queria nem tomar banho. Se num primeiro momento ela não tinha conseguido nem chorar, agora só sabia verter lágrimas o tempo todo, agarrada à foto de Alberto. Enquanto isso, Juliana cuidava de Felipe, ao mesmo tempo em que obrigava Lenita a se alimentar e a tomar banho. Mas um dia perdeu a paciência e deu um ultimato à madrasta. Olha aqui, Lenita. Eu perdi meu pai e estou muito triste por isso.
Mas eu não posso ficar ruminando essa tristeza o tempo todo, porque tenho só 15 anos e a minha vida continua. A gente não pode morrer porque o papai morreu. E o Felipe, que é ainda uma criança? Você acha justo que ele fique sem pai nem mãe da noite pro dia? Olhe pra você. Tá certo se entregar dessa maneira? Eu tenho certeza que o papai não ia gostar nada de te ver assim. Eu estou horrível, não é mesmo? Mais que horrível, Lenita. Você tá parecendo uma mendiga descabelada. E justamente você, que era uma mulher tão bonita, tão cheia de vida. Mas eu... Não tem mais nem meio mais. Ou você reage e toca a vida pra frente, ou eu pego o Felipe e mudo lá pra casa da minha mãe. É isso que você quer? Claro que não. Poxa, Lenita, até eu que sou bagunceira já tô ficando desesperada com a confusão que virou esta casa. Felipe, que a tudo escutava, aproveitou a deixa e completou. A geladeira tá vazia. Não tem mais nada pra gente comer. Vocês têm razão. Que péssima mãe eu estou me saindo. E abrindo os braços para os dois... Eu prometo que vou melhorar. Vocês me perdoam? Juliana e Felipe se aconchegaram em seus braços. Depois disso, mais animada, Lenita disse... Vamos fazer uma super limpeza nesta casa. Eu acho uma ótima ideia. Você, querida, fica com os quartos. E eu com a sala e a cozinha. E eu, mamãe, eu também quero ajudar. Ah, você vai passar o aspirador nos móveis. Tá bem? No fim do dia, cansados e satisfeitos, encomendaram uma pizza por telefone e fizeram planos para o dia seguinte. E vocês dois vão voltar à escola. Já perderam muitos dias de aula. E eu irei ao supermercado fazer uma boa compra. E depois sairei à procura de emprego. Parecia até que tinham conseguido jogar fora a tristeza junto com a sujeira da casa. Juliana disse animada. A casa ficou um brinco. Só faltam umas flores para alegrar mais o ambiente. Eu acho que as flores deviam ser amarelas. O Alberto sempre me dava flores amarelas. Nunca mais vou receber essa gentileza do pai de vocês. Ah, que saudade, meu Deus. Ai, por favor, Lenita. Você não vai cair em depressão outra vez, não é mesmo? Nesse momento... Quem será? Deixa que eu atendo. Eu não acredito! Exclamou a jovem, tomando nos braços o vaso de flores amarelas que o porteiro do prédio viera entregar. Quem mandou estas flores, seu Inácio? E para quem são? O porteiro disse que havia um cartão. Juliana procurou no meio do vaso e o encontrou. Estava endereçado a Lenita. Ela agradeceu, fechou a porta e entregou o vaso à madrasta. Curiosa com o que considerara um milagre, Lenita abriu o cartão que dizia... Lenita, só ontem cheguei a São Paulo e soube da notícia. Como não sabia o que dizer, decidi enviar estas flores em sinal do meu imenso carinho por todos vocês. Que elas possam trazer um pouco de alegria a esses corações machucados. E lembrar a vocês que, apesar de tudo, a vida continua. Com todo o carinho do amigo de sempre, João Vitor. É do meu padrinho! Lenita, entretanto, não se empolgou com o cartão. Por um instante eu pensei Que fosse do papai? Não diga bobagem, Felipe. Não ficou feliz, Lenita? Ai, fiquei, claro, mas... Não consigo parar de pensar onde é que o Alberto está. Se ele está bem. Pois eu acho que o papai está num lugar que tem um jardim muito grande, maior do que todos os jardins que eu já vi aqui na terra, e que lá tem flores de todas as cores e muitos passarinhos. Lenita e Juliana se olharam surpresas e não puderam evitar a emoção diante da certeza do pequeno Felipe. Naquela noite, os três dormiram pensando em Alberto, passeando feliz pelo imenso jardim que Felipe descrevera. E sonharam. Atravessaram ressabiados um grandioso portão, o qual dava acesso a um imenso jardim. O lugar era ainda mais bonito do que Felipe descrevera, repleto de flores perfumadas e delicadas.
Entre elas destacavam-se enormes girassóis amarelos, em torno dos quais sobrevoavam pássaros coloridos de espécies jamais vistas na terra. Depois de muito caminharem, chegaram até a entrada de um bonito prédio verde água. Era uma construção antiga, porém muito bem cuidada. Uma moça, vestida como uma enfermeira, os aguardava junto à escadaria que dava acesso ao prédio. Que bom que vieram. Isto aqui é um hospital? Não exatamente. Digamos que seja um instituto de tratamento bastante diferente daqueles que vocês estão acostumados a ver na Terra. Mas não deixa de ser também um hospital de pronto-socorro. Juliana esticou os olhos para tentar ver um pouco mais além da entrada, mas foi delicadamente impedida pela enfermeira. Infelizmente, vocês não têm autorização para conhecer o interior do prédio agora. Mas não muito longe daqui, uma pessoa os espera. Venham comigo. Num misto de desconfiança e ansiedade, os três seguiram a enfermeira que contornou o instituto e seguiu por uma alameda florida inteiramente banhada de luz, a qual dava acesso a uma espécie de área residencial do instituto. Tudo era tão aprazível e acolhedor que só de respirar o maravilhoso aroma do lugar, os três sentiam como se estivessem sendo invadidos por ondas de uma poderosa energia renovadora. A área era composta por uma série de casinhas semelhantes, harmonicamente dispostas em torno de uma praça, em cujo centro havia um lago de águas cristalinas. Em volta do lago havia aconchegantes caramanchões floridos que pareciam convidar à meditação e à leitura. Lenita e as crianças estavam tão deslumbradas com a beleza e a tranquilidade do local que nem perceberam que, sentadas sobre um dos caramanchões, uma pessoa os observava. Somente quando estavam quase frente a frente com essa pessoa, Lenita se deu conta da surpresa que os aguardava. Lenita e as crianças estavam tão deslumbradas com a beleza e a tranquilidade do local que nem perceberam que, sentada sobre um dos caramanchões, uma pessoa os observava. Somente quando estavam quase frente a frente com essa pessoa, Lenita se deu conta da surpresa que os aguardava. Tia Geninha! A senhora levantou-se e foi de encontro a eles de braços abertos. Lenita, querida, que bom vê-los aqui. Juliana e Felipe se entreolharam surpresos enquanto as duas se abraçavam longamente. Nossa! Mas a senhora parece que remoçou uns 30 anos. Essa é uma das vantagens de viver na espiritualidade, querida. Aqui podemos escolher a idade que queremos aparentar. E eu escolhi ter 60 anos porque foi a idade em que me senti melhor, tanto em termos de amadurecimento quanto em termos físicos. Eu me lembro da senhora bem velhinha, da época em que a Lenita se casou com meu pai. A senhora conhece meu pai? Pode me levar para falar com ele? Tia Geninha trocou um olhar com a enfermeira e respirou fundo, como que tentando escolher as palavras para não desapontar os sobrinhos. Na verdade, foi para conversar sobre isso que a providência divina nos deu a oportunidade desse encontro. E também pelo merecimento de cada um de vocês, é claro. Como assim? Bem, logo após o desprendimento do corpo carnal, é raro a pessoa que desencarnou poder se comunicar com os seus familiares, já que tanto a pessoa quanto seus entes queridos, em geral, se encontram ainda bastante perturbados emocionalmente nessa fase. Mas como vocês são pessoas que procuram se dedicar sempre à prática do bem, gozando, portanto, de merecimento perante as leis divinas, e como estivessem muito preocupados com o estado de Alberto, Deus permitiu que viessem até aqui enquanto seus corpos de carne dormiam para conversar comigo sobre ele. A senhora já morreu? Dentro da sua concepção, sim. Quando eu deixei a terra, você era muito pequenininho. Por isso não se lembra de mim. Mas, na verdade, ninguém morre. As pessoas apenas vão viver em outro lugar quando termina seu período de aprendizado na Terra. Assim como o estudante que passa para a faculdade quando termina a escola. Você me entende? Mais ou menos.
Por que é que para mudar de escola as pessoas precisam morrer? Ele ainda está muito impressionado com a morte do pai, tia Geninha. Mas confesso que também não consigo entender porque as pessoas precisam morrer para continuarem vivas. Meus amados, a única coisa que morre é o corpo de carne, jamais o espírito que habita dentro dele. O pai de vocês continua vivo e só foi embora da terra porque já tinha terminado a tarefa que havia se comprometido a cumprir antes de nascer. Cada um de nós tem uma tarefa e um tempo para cumpri-la. Ninguém vai à terra só para passear. Eu não concordo com a ideia de que meu pai tenha terminado essa tarefa de que a senhora fala. Ele ainda queria conquistar muitas coisas no trabalho dele. Ainda precisava ensinar mais um montão de coisas para nós, que somos seus filhos. Será que não? Será que todas as sementinhas que ele precisava plantar dentro de vocês já não estão plantadas? Afinal, pelo que posso observar, tanto você quanto seu irmãozinho são pessoas bastante maduras e equilibradas, apesar da pouca idade. Isso é verdade, tia Geninha. Tanto um como o outro possuem um caráter fora do comum. Alberto sempre se preocupou em conversar muito com eles, em passar-lhe valores, bons exemplos. Mas onde está o meu pai? O pai de vocês está se recuperando aqui neste hospital. Mas como eu já expliquei, vocês ainda não podem visitá-lo. Mas nem um pouquinho. Eu prometo que só vou olhar um segundinho para ele. Você já imaginou se ele acorda justamente nesse segundinho? Como é que você vai explicar que ele já morreu e que você não vai poder ficar aqui ao lado dele? Ele está dormindo desde o dia do acidente? Sim. Em geral, as pessoas experimentam uma fase de torpor após seu desligamento do corpo. Essa sonolência, que é mais uma prova de amor de Deus por nós, impede que haja um sofrimento muito grande no período imediato ao desencarne. E quando ele vai acordar? Não podemos precisar quando. Acreditamos, porém, que o efeito do magnetismo espiritual que o fez adormecer já esteja quase no fim. E nós vamos poder esperar? Eu vou ficar aqui, até ele poder me ver. Não é bem assim, Lenita. Dentro de poucos minutos, infelizmente, vocês terão de voltar aos seus corpos. O importante é que, graças à bondade de Deus, vocês tiveram o seu pedido atendido. O que queriam não era saber como ele estava. E quem vai falar para ele que ele já morreu? Não se inquiete com isso, meu amor. No tempo certo, ele vai descobrir. Coitadinho do meu pai. A gente não pode fazer nada para ajudá-lo? Podem e devem. A primeira coisa é não ficar chorando o tempo todo. Sempre que sentir saudades dele, o ideal é canalizar essa saudade numa prece sincera, desejando do fundo dos seus corações que ele esteja bem, que também esteja encontrando forças para vencer os momentos difíceis. Ontem mesmo, um amigo de vocês enviou para o Alberto um bonito vaso de flores amarelas com uma forte mensagem de encorajamento. Vaso de flores amarelas? Mas como é que... Sim, aconteceu exatamente como vocês deduziram. Trata-se do mesmo vaso que vocês receberam em sua casa. Como, porém, João Vitor o escolheu pensando no amigo, desejando que Alberto também pudesse recebê-lo, os bons espíritos que o acompanhavam naquele momento plasmaram uma cópia e a trouxeram para alegrar o quarto de seu pai. E o que é plasmar? Plasmar é modelar com fluidos espirituais aquilo que está no pensamento de uma pessoa, criar uma forma a partir de um pensamento. Na espiritualidade, podemos fazer cópias de todos os objetos humanos desta maneira. Que interessante! Nós vamos lembrar de tudo isso quando acordarmos? De tudo acho um pouco difícil, mas certamente esse encontro ficará de alguma maneira gravado na memória espiritual de vocês. E quando poderemos voltar? Tudo só vai depender do merecimento de vocês. Se conseguirem manter seus pensamentos elevados,
trabalhando sempre no bem e emitindo vibrações de paz e resignação, poderão voltar muitas vezes. Se fizermos tudo o que a senhora falou, poderemos voltar todos os dias? Querida, você precisa entender que a missão de Alberto na Terra terminou, mas que a de vocês continua. É claro que os laços de amor construídos ao longo de todos esses anos de convivência não se romperão de uma hora para outra. Contudo, você precisa ser forte o bastante para construir uma vida independente do Alberto. Ele também terá trabalhos a fazer e, sobretudo, muitas coisas a aprender aqui no plano espiritual. Não seria bom para nenhum dos dois caso se mantivessem fixados um no outro o tempo todo. Portanto, para o bem de vocês dois, procure pensar em outras coisas, aproveitar a sua oportunidade de crescimento e aprendizado na Terra. Pode ter certeza de que nós estaremos cuidando bem do Alberto enquanto isso. E quem cuidará de nós? Eu estarei ao seu lado, querida. Você sentirá a minha presença. Bem, o tempo se esgotou. É hora de partirem. Que tal se fizermos agora uma oração de agradecimento ao Pai, pedindo-lhe pelo rápido restabelecimento de Alberto? Dizendo isso, ela tomou a mão de Lenita, que segurou a mão de Juliana, que por sua vez agarrou a mão de Felipe, e a enfermeira Elisa fechou a roda. Querido Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos por amor ao nosso irmão Alberto e te pedimos, Pai, que ele possa acordar em breve, sem mágoas ou revoltas, conformado e restabelecido, pronto para iniciar mais uma etapa do seu desenvolvimento espiritual. Quanto a nós, Senhor, que possamos retornar nossas tarefas com alegria e resignação e dar de nós o melhor possível para que um dia possamos voltar a conviver juntos na espiritualidade maior, na mais completa harmonia. Assim seja. Após a emocionada prece, embora nem Lenita nem as crianças pudessem perceber, o local havia sido inundado por flocos azulados que caíram sobre as suas cabeças e penetravam-lhe os corpos, trazendo-lhes uma confortável sensação de bem-estar. Os três então abraçaram mais uma vez tia Geninha e seguiram a enfermeira em direção ao portão por onde haviam entrado, carregando uma imensa paz em seus corações. Os mesmos flocos azulados que envolveram Lenita e as crianças após a prece também surgiram no quarto onde Alberto se encontrava e penetraram seu corpo adormecido. Poucos minutos depois, ele começou a despertar. Sentia a cabeça pesada, o corpo dolorido e muita sede. Abriu os olhos e buscou com o olhar uma garrafa d'água. Só então percebeu que aquele não era o seu quarto e que estava deitado numa cama de solteiro. Onde estou? Como cheguei até aqui? Lembrou-se então da entrevista com o presidente da empresa em que trabalhava e tentou levantar-se, mas... Não consigo. Sinto-me fraco. Será que estou no hospital? Puxou pela memória, mas tudo que conseguia visualizar eram cenas esparsas, sem muita ligação entre si. Lembrou-se da dor que sentira no metrô, do relógio marcando 8:45, da esposa. E Lenita? Por que não está aqui comigo? Percebeu então o vaso de flores amarelas a seu lado. Quem as terá trazido? E que fraqueza é esta que impede de levantar-me? Preciso ligar urgentemente para o escritório. Já ia tentar levantar-se novamente quando a porta se abriu e entrou a enfermeira, carregando uma bandeja sobre a qual havia uma jarra com um líquido vermelho em seu interior e um copo. Bom dia, Alberto. Como se sente? Quem é você? Que lugar é este? Ai! Sinto uma dor aqui no peito. Preciso de um gole d'água. Elisa despejou um pouco do líquido vermelho no copo e estendeu a ele. Tome, beba isto. Vai lhe fazer bem. Mas isto não é água. Eu preciso falar com o médico. Tenho a impressão de que estou prestes a ter um infarto. Beba isto como lhe pedi e volte a deitar-se.
Você precisa descansar. E como é que eu vou beber uma coisa que nem sei o que é? Fique tranquilo. É apenas um fortificante. Foi o Dr. Márcio quem receitou. Vamos, beba. Alberto olhou para o copo desconfiado e bebeu o líquido de uma só vez. Até que não é ruim. Mas quem é o Dr. Márcio? Meu médico se chama Augusto Chaves. Será que você não poderia entrar em contato com ele? O telefone está na minha carteira aqui. Onde estão minhas roupas e minha carteira? Por hora, você não vai precisar de nada disso. Agora deite-se e tente dormir um pouco. Como não vou precisar de nada disso? E quem vai pagar a conta deste lugar? Está me dando um sono, uma moleza. Acho que vocês puseram sonífero nesse... Não se preocupe com dinheiro. Aqui você não terá que pagar nada. Agora procure descansar. Você precisa se refazer. Tenho certeza de que quando acordar, estará se sentindo bem melhor. Dominado pelo sono e pela fraqueza, Alberto se viu obrigado a obedecer à enfermeira. Aos poucos sentia todo o seu corpo amolecer como se estivesse dopado. Antes de fechar os olhos, porém, ainda conseguiu fazer um pedido à enfermeira. Aqui não tem um telefone. Minha mulher se chama Lenita e precisa saber que eu estou aqui. O número do telefone... Ele adormeceu antes de terminar a frase. Elisa o cobriu com cuidado, recolheu o copo e saiu do quarto. Naquele dia, Lenita, Juliana e Felipe acordaram extremamente bem dispostos. Todos tinham a certeza de que haviam sonhado com Alberto, embora nenhum deles se lembrasse de muitos detalhes do que efetivamente acontecera. Depois de muito conversarem a respeito... Bem, agora vamos tomar o café da manhã. Amanheci faminta. Eu também. Me passe a jarra de suco, Ju. Após o café da manhã, Juliana e Felipe foram tomar banho. Lenita pegou o jornal e começou a selecionar anúncios de emprego. Tinha feito 3 anos de faculdade de letras, pretendia se especializar em português e inglês, mas quando faltava apenas 1 ano para terminar o curso, engravidara de Felipe. Na época, foi a maior confusão. Ela namorava com Alberto havia apenas alguns meses e vivia no Rio de Janeiro com uma tia, a tia Geninha, então uma velhinha já bem caduquinha que era irmã de sua avó materna. Seus pais, Conrado e Celina, viviam na Inglaterra já há 10 anos, onde ele trabalha até hoje como diplomata, e foi um custo convencê-los para que a deixassem voltar ao Rio para completar seus estudos. Embora nunca tivesse experimentado dificuldades com a língua inglesa, Lenita, que sonhava um dia se tornar escritora, não conseguia escrever tão bem em inglês quanto em português. Por isso insistira tanto em voltar ao Brasil. Acreditava que no curso escolhido poderia aperfeiçoar simultaneamente seu inglês e seu português, e argumentava com o pai que não fazia sentido permanecer na Inglaterra para aprender a escrever melhor em seu próprio idioma. Como o pai não admitisse, em hipótese alguma, que ela morasse sozinha numa cidade como o Rio de Janeiro e não lhes restasse nenhum outro parente vivo no local escolhido, a única solução foi apelar para a velha e boa tia Geninha, que a acolheu prontamente com todo o carinho. Quando Lenita engravidou, tia Geninha prometeu guardar segredo, mas como sua esclerose já andasse bastante adiantada, não foi capaz de manter a promessa por muito tempo. As cenas vividas, então, surgem à memória de Lenita. Ela acabou contando tudo para minha mãe por telefone, numa tumultuada tarde de domingo. Quando voltei para casa naquele dia...
Tia, o tempo está mudando. Acho que vamos ter chuva até o final da... A senhora está chorando, tia. O que aconteceu? Ah, Lenita, querida, acho que aprontei uma confusão dos diabos. Tomara que Deus me castigue e me leve deste mundo. Do que a senhora está falando? Não estou entendendo. Sua mãe ligou da Inglaterra. Conversamos um pouco e de repente eu... A senhora... O quê? Eu contei a ela que você está esperando um filho. O quê? Eu esqueci que não podia contar. Eu não acredito. Por que é que em vez de esquecer que não podia contar, a senhora não esqueceu o que não podia contar? Desculpe, Lenita, desculpe. Que irresponsabilidade, tia. A esta altura, mamãe já contou tudo ao papai. Tenho certeza que amanhã mesmo eles estarão no Brasil e vão trucidar o Alberto. Desculpe-me, Lenita, desculpe-me. Que irresponsabilidade, tia. A esta altura, mamãe já contou tudo ao papai. Tenho certeza que amanhã mesmo eles estarão no Brasil e vão trucidar o Alberto. Eu sou uma velha catuca imprestável. E eu estava certa. Na tarde do dia seguinte, meus pais aterrissaram no Rio, decididos a fazer com que Alberto assumisse seu erro, por bem ou por mal. A situação piorou muito quando o papai descobriu que o Alberto era reincidente, ou seja, que já tinha colocado outra filha no mundo nas mesmas condições e ainda por cima assumira sozinho a responsabilidade. Com sua lábia de publicitário, no entanto, Alberto não teve muita dificuldade em conquistar meus pais, que logo se encantaram com a doçura de Juliana. Assim, 2 meses depois, eu entrava na igreja de braços com o papai, todo orgulhoso. Tia Geninha foi madrinha do casamento e morreu pouco depois do Felipe nascer. Agora, lembrando-se de tudo isso diante do jornal aberto, Lenita sentia saudades da velha tia e pensava no quanto ela havia insistido para que não abandonasse os estudos, já que o fez assim que se casou. Tia Geninha, a senhora tinha toda a razão. Por que não ouvi seus conselhos? E agora? Vou arrumar emprego de quê? Nesse momento, um vento forte entrou pela janela e virou a página do jornal que estava aberto no colo de Lenita. A moça deparou-se então com um grande anúncio no centro da página com letras em negrito que diziam: Editora de renome procura pessoas com bom conhecimento da língua inglesa escrita para trabalhos de tradução e revisão de textos originais. Ao ler o anúncio, Lenita não pôde conter a emoção. Fechou os olhos e deixou sair as palavras que ecoavam em seu íntimo. Ai, tia Geninha, onde quer que a senhora esteja, muito obrigada por este auxílio, porque eu tenho certeza de que foi a senhora quem me ajudou a encontrar este anúncio. Que Deus a abençoe e a proteja sempre. Juliana e Felipe, que entravam na sala no momento em que Lenita falava em voz alta, ficaram parados observando-a sem entender direito o que estava acontecendo. Em sua sensibilidade infantil, porém, Felipe notou quando uma senhora se aproximou da mãe e a abraçou, dizendo: Que Deus te abençoe, minha filha. Daqui por diante estarei sempre a seu lado te protegendo. Em seguida, tia Geninha olhou para Felipe, sorriu e desapareceu. Assustado, o menino foi até a mãe e perguntou: Quem era aquela mulher que estava falando com você? Que mulher, Felipe? A Lenita estava falando sozinha. Lenita, que já estava convencida da incrível sensibilidade do filho, olhou-o admirada. Depois disse em tom de alegria: Vamos, meus filhos. Eu vou deixar vocês na escola e depois vou ver um emprego que acabei de descobrir no jornal. Você vai mesmo trabalhar? Se Deus quiser, Juliana. E um dia ainda vou conseguir me tornar uma grande escritora. E eu vou ser empresário. João Vitor deixou a estação do metrô e, em instantes, estava parado diante do sinal onde Alberto morrera. O sinal estava verde. Os carros passavam depressa e ele não conseguia parar de imaginar a cena da morte do amigo.
Lágrimas escorriam-lhe dos olhos, mas ele estava tão concentrado em suas divagações que nem se dava conta disso. A maioria das pessoas absortas em seus próprios pensamentos e preocupações pessoais também não. Uma senhora bem vestida a seu lado, porém, notou-lhe a emoção e ficou encarando-o como que para ter certeza do que estava vendo. Era realmente estranho ver aquele homem alto e corpulento, tão elegante em seu terno de linho, com os olhos umedecidos como os de uma criança sentida e acuada. Pungida por aquela imagem, a senhora não resistiu e tocou-lhe os ombros. Meu filho, vejo que você não está nada bem. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Como que despertando de um sonho distante, João Vitor assustou-se com o toque. Instintivamente levou as mãos à face e só então se deu conta de que seus olhos choravam. Envergonhado, enxugou rapidamente as lágrimas com as costas das mãos e olhou com ternura para a senhora. Muito obrigado pela sua atenção. É que sem querer eu me lembrei de um amigo que morreu aqui há pouco tempo. Me desculpe a indiscrição, mas esse seu amigo, por acaso, se chamava Alberto? Sim, a senhora o conhecia? E como? Trabalhávamos juntos naquele prédio. Disse isso apontando para a empresa do outro lado da rua. É mesmo? Eu estou indo justamente para lá. Tenho uma entrevista marcada com o presidente. Mas então o senhor só pode ser o João Vitor? O próprio. Mas como a senhora sabia? Alberto falava muito de você. Eu me chamo Catarina. Sou a secretária do presidente. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ah, veja, o sinal fechou. Vamos atravessar? O prédio onde estava localizada a empresa era bastante luxuoso. João Vitor e Catarina desceram do elevador no 12º andar e ela o conduziu até a antessala do presidente, onde ela trabalhava. Enquanto aguarda, aceita uma água, um cafezinho? Não, obrigado. Acabei de almoçar. Então sente um pouquinho, que eu vou verificar se o presidente já voltou do almoço. Catarina entra na sala da presidência e retorna minutos depois trazendo alguns papéis nas mãos. Ele ainda não voltou, mas não deve demorar. Enquanto eu organizo estas faturas, podemos conversar. Tem certeza que não quer mesmo um cafezinho? Obrigado, eu quase não tomo café. Pois então não se parece com o Alberto. Ele tomava quase 2 garrafas por dia. Chego até vê-lo batendo na porta no final do expediente, dizendo: Dona Catarina, por acaso não sobrou nenhum golinho de café da diretoria? Todo santo dia era a mesma coisa. Durante mais de meia hora, João Vitor e Catarina ficaram a tagarelar. E quanto mais conversavam, mais o rapaz tinha a sensação de que já a conhecia há muito tempo. Tamanho era o carinho com que ela falava de Alberto, que ele podia intuir que o amigo e Catarina também tinham aquela mesma sintonia. E quando foi que vocês se conheceram? Nós crescemos juntos. A casa de meus pais, no bairro de São Cristóvão, ficava ao lado da casa dos pais de Alberto. Ele era 2 anos mais velho que eu e, como nós dois éramos únicos filhos, sempre brincávamos juntos. Mas na escola estudavam em classes separadas? Por muito pouco tempo. Como meus pais trabalhavam numa fábrica e viviam ocupados, eu entrei na escola 1 ano antes do normal. Fui alfabetizado com 4 anos. A senhora acredita? Mas o Alberto era pelo menos 1 ano na sua frente, não era? Era. Mas acontece que no 4º ano, quando a mãe dele morreu, ele tomou bomba. E desde então nunca mais nos separamos. Depois que a mãe dele morreu, inclusive, ele passou a morar lá em casa, porque o pai dele não tinha o menor jeito para cuidar de crianças. E minha mãe morria de pena do Alberto. Imagine que os dois passaram 1 mês comendo sardinha em lata, porque o pai do Alberto não sabia cozinhar e tinha vergonha de pedir ajuda aos vizinhos. Coitado. Pouco tempo depois também morreu. Acho que foi de saudade da mulher. E o Alberto, então, passou a morar definitivamente na sua casa? Foi. Sabe, a vida inteira a gente teve uma ligação de irmão. Por isso fiquei tão triste quando aconteceu o que aconteceu e ninguém se lembrou de me avisar. Não pude nem me despedir dele. O mais incrível é que até a faculdade vocês fizeram juntos. Pois então, a gente só se separou quando o Alberto veio trabalhar aqui. E na época, você trabalhava onde? Eu demorei bastante para me fixar. Trabalhei em várias agências de publicidade.
mas só conseguia arranjar vaga na área de produção gráfica e não tinha o menor jeito para isso. Eu me lembro que na época em que o Alberto se casou com a Lenita, ele andou querendo que você o substituísse durante o período que ficaria afastado, em lua de mel. Foi nessa época que fui convidado para trabalhar em São Paulo numa empresa como esta. Por isso, eu não aceitei. Nesse momento, a porta se abriu e entrou o presidente, senhor Fernão Fernandes Ferraz. Pela sua fisionomia já se via que era um homem duro e objetivo, cuja expressão facial não comportava espaço para muitas emoções. Dona Catarina apressou-se em fazer as apresentações. Doutor, este é o senhor João Vitor, amigo do nosso inesquecível Alberto. Muito prazer, doutor. Sente-se. Obrigado. Sempre muito objetivo, o senhor Fernandes Ferraz tomou a palavra. Meu funcionário de maior confiança, que ocupava o cargo de diretor executivo da empresa, se aposentou. Eu havia convocado uma reunião com o Alberto no dia em que ocorreu o acidente, justamente para discutir a possibilidade de trazer o senhor de São Paulo para assumir o cargo. João Vitor chegou a sentir uma pontada de ódio dentro do peito no momento em que o presidente disse isso. Teve vontade de dar-lhe um soco na testa e deixá-lo falando sozinho. Afinal, mais do que ninguém, ele sabia o quanto Alberto estava apto para a vaga e quanto havia lutado por ela. Pensando nisso, porém, decidiu escutá-lo até o fim, disposto a encontrar uma brecha para defender o amigo do discurso cínico e arrogante do presidente. Não pense que está aqui em nome da sua amizade com o falecido Alberto. Fui informado que você é um dos mais competentes diretores executivos da área e ofereço-lhe o dobro do seu salário para que aceite a vaga. O que me diz? João Vitor estava surpreso. Quando fora chamado para a entrevista, imaginara que Alberto pudesse ter deixado algum trabalho incompleto e que, sabendo o seu amigo, eles o tivessem chamado apenas para pedir que terminasse o serviço, já que, como era sabido por todos da empresa, mesmo à distância, os dois sempre trocavam ideias sobre seus projetos. Todavia, o que o senhor Fernandes Ferraz ignorava era que, no próprio dia da morte de Alberto, João Vitor havia pedido demissão da empresa em que trabalhava por discordar da maneira irresponsável com que a mesma vinha investindo na construção da imagem de políticos corruptos e inescrupulosos. Aquela, no entanto, não deixava de ser uma oportunidade de vingar o amigo e até mesmo de homenageá-lo, assumindo a vaga com que ele tanto sonhara. Mas valeria a pena todo aquele sacrifício? Aguentar aquele homem arrogante todos os dias só para homenagear Alberto? Fernandes Ferraz chamou a realidade. O senhor ouviu a minha proposta? Sim. Se o senhor me pagar o triplo do salário, eu aceito. Respondeu ele como que a pleitear uma resposta do destino para suas indagações. Então, estamos conversados. Espero o senhor amanhã às 9h30 para lhe passar suas atribuições. Pode retirar-se. Tenha uma boa tarde. João Vitor deixou a sala da presidência tão desnorteado que nem se despediu direito de Dona Catarina. Voltou para o apart-hotel onde estava hospedado, abriu uma garrafa de uísque e pôs-se a ruminar sua revolta íntima. Eu lembro-me de todas as conversas que tive com Alberto sobre a empresa, da subserviência do meu amigo, de seu desespero por aquela vaga. Quanto mais pensava, mais aumentava seu ódio por Fernão Fernandes Ferraz. É um sujeito desprezível. Depois de uns 4 copos de bebida, chorava como criança, recordando-se dos tempos que vivera ao lado de Alberto. Quando finalmente adormeceu, já passava das 2 da madrugada. Quando Elisa entrou no quarto de Alberto, o encontrou sentado na cama com os olhos muito tristes. O que aconteceu, Alberto? Você parece abatido. É como se eu ouvisse a voz do meu amigo João Vitor. Ele dizendo que precisa de mim. Então me vejo sendo atropelado por um táxi e meu coração começa a doer como se fosse explodir. Isso é normal. Você está começando a se lembrar. Não estou começando, eu já me lembrei. Sei que fui atropelado e tive um infarto.
Ou que tive um infarto e fui atropelado. O que importa isso? Só não entendo como vim parar aqui, neste hospital. Por que não me deram nenhum medicamento? Você está sendo medicado. Como? Se nem soro estou tomando. E por que minha família não está aqui comigo? Vocês avisaram pelo menos a minha esposa que eu estou aqui? Antes que a enfermeira pudesse responder qualquer coisa, entrou no quarto o Dr. Márcio, de aspecto alegre e bem-humorado. Olá, Alberto. Como tem passado? Eu sou o Dr. Márcio. Soube que você queria me ver. Finalmente. Há dias que lhe mando recados. Espere. Há quantos dias exatamente estou aqui? O tempo não mais importa para você, Alberto. Na verdade, você está iniciando um novo tempo. Como? O que quer dizer com isso? Isto aqui, por acaso, é um hospício? Exijo ser removido daqui imediatamente, entendeu? Aconselho-o a não se exaltar. Isso pode comprometer a sua recuperação. Por quê? Por acaso estou aqui como prisioneiro? Quero ver a minha família agora. Quero... Ai! Ele interrompeu a frase, transtornado por tanta dor no peito. Sentia-se como se fosse ter outro infarto. Empalideceu, desmaiou de dor. O Dr. Márcio olhou significativamente para Elisa e esta correu até a porta pedindo ajuda. Depressa! É uma emergência! Tragam os vibradores energéticos! 4 enfermeiros entraram em seguida carregando um estranho aparelho. Vamos usar a luz verde para ver se ele se acalma. Um dos enfermeiros projetou então uma luz verde sobre o peito de Alberto, desacordado, enquanto os demais ocupantes do quarto faziam uma corrente em torno da cama, muito concentrados. Tempos depois, quando Alberto acordou, deparou-se com uma senhora sentada ao seu lado. Ela segurava um pote transparente com um espesso caldo dentro. Alberto, querido, sente-se melhor. Trouxe este caldo para você. Ele sentou-se na cama, pegou o pote um tanto desconcertado e sorriu para ela sem graça. Os dois passaram então alguns minutos em silêncio, ele com cara de assustado, ela sorrindo para ele. A seguir, estendeu-lhe uma colher e disse: Experimente. É uma sopinha. Foi eu mesma quem fiz. Preparei especialmente para ajudá-lo na sua recuperação. Alberto molhou a ponta da colher no caldo e levou-o à boca. Aprovou o paladar. Segundos depois, sorvia avidamente todo o conteúdo do pote. Parecia estar com muita fome. Eu sabia que você ia gostar. Em seguida, caminhou até a mesa, pegou uma cestinha com frutas coloridas e diferentes e a levou até Alberto. Experimente também estas frutas que Elisa acabou de deixar aqui. Tenho certeza que vai apreciar. Alberto pegou a cesta, olhou para as frutas. Escolheu uma verde e tirou um pedaço. Antes de mordê-lo, porém, ele encarou a senhora e não se conteve. Desculpe-me perguntar, mas quem é a senhora? O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone.